Bem, galera, um verdadeiro caos, né? Olha só, após 3 dias de apagão, a concessionária Enel Distribuição SP informou que 400 mil imóveis da cidade da Grande São Paulo continuavam sem energia até as 2 da tarde dessa segunda-feira, agora, dia 14 de outubro, hein? É muita gente. É esse o assunto aqui do Plantão do Meteoro. Agora sim, para falar sobre isso, estou aqui com Daiane J. Oliveira. Dai, é complicado, né? 400 mil pessoas sem luz, foi mais ou menos isso que a gente ouviu o Boulos dizer numa outra oportunidade, em outro corte aqui no Plantão. Imagine os pequenos negociantes, galera que perdeu remédio, perdeu comida, porque precisava manter refrigerado e ficou mais de 4, 5 dias sem luz. É difícil, né? Exatamente. E o discurso do Guilherme Boulos é um discurso muito importante. Por que é um discurso muito importante? Porque a gente fala muito sobre a economia, né? Como é a economia, como é o processo, quantos comerciantes perderam, e sim, também é importante a gente pensar nos comerciantes. Mas tem pessoas, e aí como o Guilherme Boulos fala, que precisa, por exemplo, de medicação que fica refrigerada, que é o meu caso, insulina, é uma medicação refrigerada. Se você não refrigerar a insulina, você acaba perdendo eficiência e você morre, literalmente, porque insulina é a base da vida, né? Você não consegue viver, no caso, sem insulina, ponto. E aí, quando você, por exemplo, não tem aonde refrigerar, e você não tem postos de saúde próximos, com geradores, que você consiga, por exemplo, ir lá e manter seu produto ali refrigerado, você faz o quê? Né? E aí é justamente um agravo que a cidade não pode ficar sem energia, ninguém deveria ficar mais sem energia elétrica no século XXI, mas imagine você passar 3 dias sem energia, e neste caso, não só por culpa dos ventos de 100 quilômetros, mas sim por uma má gestão. É o que o próprio Boulos, né, ele fala, quando ele cita que a gente tem, hoje em São Paulo, mais pessoas que estão afetadas diretamente, que ainda estão sem energia, justamente por uma questão da administração e não por uma questão do efeito da natureza. Porque se fosse assim, né, teríamos a cada chuva em São Paulo o mesmo tipo de processo, o mesmo caos. E a gente teve pontualmente um vento, sim, que foi maior do que nos últimos anos. Segundo a Defesa Civil, a ventania que atingiu os últimos 3 dias, né, de sexta e sábado principalmente, os ventos atingiram 103 e 107 quilômetros nesses 2 dias. É realmente um vento muito forte para a cidade, mas a gente tem toda uma outra estrutura que a gente não vai ignorar. Mas de começo, já vou te pedir para colocar o primeiro vídeo, né, que já traz justamente essa troca de farpas aí, né, que vem primeiro Nunes falando que a culpa é do governo federal, a culpa é da Enel, e vem depois o Guilherme Boulos justamente pontuando, olha, o Nunes, ele está na gestão aí há 3 anos e meio, né? Ele estava há 4 anos, né? Com a gestão completa. Sim. E o Nunes não faz absolutamente nada. Ele veio começar a trabalhar aí no começo do ano, porque é um ano de reeleição, um ano eleitoral, e ele quer essa reeleição. E é isso que realmente é importante para o pessoal, né? O paulistano compreender. Vamos lá, tá na tela, galera. Qual que é o nosso problema? De novo, Enel. Nós estamos com toda a equipe da prefeitura atuando, viramos a noite inteira, estamos com a equipe na rua. Agora nós estamos com um problema. Quantos semáforos a gente tem sem ligar ainda? São 154 semáforos sem energia no momento. Sem energia, 154 semáforos. Quantas árvores? 174, todas atingidas a fiação, aguardando. 174 que ainda não solucionou porque está em contato com energia. Quantas equipes, Modonese? De poda, de... 220 equipes na cidade e 2.000 homens. 2.000 homens trabalhando na cidade toda. Mais uma vez, gente, a Enel dando problema para nossa cidade. Da outra vez que teve o problema, eu fui para Brasília, entramos com ação judicial, fui na justiça contra a Enel. A Enel é concessão, regulação e fiscalização do governo federal. Eu estive lá no Tribunal de Contas da União reclamando, fui no ministro, apresentei nossas queixas, levei representação e, mais uma vez, a Enel deixa a cidade nessa situação. Mas a prefeitura toda trabalhando a noite inteira para poder normalizar a cidade. Esse apagão aconteceu faz o quê? Menos de um ano, em novembro do ano passado. Quem está aqui se lembra. Ficou vários dias sem luz, né? Em novembro do ano passado aconteceu o apagão. O Ricardo Nunes foi curtir o camarote da Fórmula 1 e da UFC. Agora, como está perto da eleição, ele está fingindo. Então está lá, dizendo que está comandando o centro de defesa. Cadê aqui?
Cadê prefeito aqui? Descaso total desse prefeito aí. É isso, é indignação da turma aqui, ó. Total. Então assim... Deu abandono e descaso total desse prefeito maldito aí, ó. Por isso que a gente veio aqui hoje para fazer essa denúncia para vocês, certo? Várias partes da cidade nessa situação, numa chuva de menos de 1 hora. Imagine se tivesse sido algo maior, gente. Sim, definitivamente, o que tinha que ter sido feito não é agora ele ficar fazendo cena. É antes, é o planejamento, é as podas de árvore, que tinha que ter feito como prefeito e não fez, se omitiu. Então, é isso que está acontecendo nesse momento em São Paulo. E é o seguinte, estamos aqui, eu estou entrando, quero anunciar para vocês em primeira mão, estou entrando hoje com uma ação no Ministério Público para cobrar e apurar imediatamente as responsabilidades da Enel e da Prefeitura. Tá aí, né? E daí, quando o Nunes aparece dentro de uma sala de controle com o coletinho, né, galera? Pô, dá pra ver aquele colete, nunca viu nem chuva, né, bicho? Imagine se ele estaria lá onde o Boulos estava ali, né? Vendo ali o sofrimento das pessoas e tudo mais, né? Não tem coragem, não. Eu gosto muito do chá de bálsamo, porque alguém comentou assim, tem 200 homens trabalhando e nenhum está trabalhando, todos estão, na verdade, escondidos junto com o prefeito. É muito desta linha, né? Inclusive, a gente tem imagens de drones que filmaram carros da concessionária parados, né, no pátio enquanto a cidade estava sem luz. E é isso. O dado mais recente, que foi divulgado no começo da tarde, é de que 400 mil pessoas ainda estão sem energia, 400 mil casas ainda estão sem energia. É muita coisa depois de 60 horas de apagão, né? A gente tem aí uma força-tarefa atuando, inclusive uma força-tarefa com o ministro da Justiça e secretário nacional do Consumidor e Secretaria Nacional do Consumidor, porque é importante que a gente lembre aí também que sim, nós no Brasil temos uma defesa do consumidor que é uma das mais completas do mundo, né? Na verdade, temos inclusive um código específico para isso, que é justamente para defender o consumidor, e você paga pela sua luz, para receber a sua luz. Então, você tem direito a ser ressarcido de forma integral, tem direito a ter todos os seus danos ressarcidos, vai haver uma responsabilização, e que já está dizendo que vai solicitar essa responsabilização. A gente tem aí o representante da Advocacia Geral da União, que é o Vandi Damos, que já entrou, né, e juntamente com o secretário nacional do Consumidor também, dizendo justamente isso, olha, a gente vai solicitar aí que haja um ressarcimento para os paulistanos, para que ninguém mais sofra com tudo isso que está acontecendo. E o próprio Paulo Pimenta, né, secretário de Comunicação, também esteve reunido com esses representantes para fazer esse processo. Pronto, dito isso, a gente tem aí o Nunes de um lado, que eu acho muito importante pontuar o próprio Nunes, né, quando o Nunes vai lá e diz, olha, a gente tem aí um governo federal que deveria estar cuidando da concessionária. Eu concordo com a questão da fiscalização. Eu acho que todos os contratos precisam sim ser fiscalizados. O governo federal tem gente suficiente para fazer a fiscalização dessas empresas que estão detendo aí os direitos de explorar e ganhando muito dinheiro no Brasil. Mas só que a gente precisa lembrar que essa tal empresa italiana que assumiu, né, o que era a antiga Eletropaulo e era chamada de Eletropaulo até 2018, e ela foi comprada por essa empresa italiana, a Enel, em 2018, ela justamente é uma empresa que veio aí num processo de compra com uma licitação que foi entre o governo de Temer e um governo de Bolsonaro. Então, a gente não pode responsabilizar hoje o governo de Lula pela venda para essa empresa. Queremos reincidir esse contrato. Acho válido o Nunes fazer isso agora, mas a gestão dele dos últimos 4 anos não foi de questionar a empresa. Inclusive, o Paulo está certo. Ele estava realmente em Interlagos quando houve, no ano passado, foi novembro, realmente no começo de novembro do ano passado, houve também 6 dias com os paulistanos sofrendo por causa da falta de luz, 6 dias, né? Mas só que esse ano é um ano de eleição, então não se pode passar 6 dias, temos 3. 6 já é inaceitável, né, Nunes? Porque pelo que ele está dizendo é exatamente esse o propósito dele, é isso que ele vai fazer. Mas imagine você, né, cara, uma cidade desse tamanho parada ali, 400 mil imóveis parados, cara, porque não tem luz, é sacanagem, né? E aí, sim, entre Enel e Enel, tanto faz, cara, pra mim, a realidade é que o pessoal entende o porquê da precarização desse trabalho a partir da privatização, porque daí você fica atrás só do lucro, não entende que há uma necessidade de entrega que vem primeiro
antes de auferir o lucro. Então, o que o pessoal tá falando aqui nos nossos comentários, falando que muitos técnicos foram demitidos. Diz que a Enel demitiu mais de 30% dos funcionários e não houve essa reposição dessa galera. Então, por exemplo, tem carros que não tinham técnicos para dirigir, para você ter uma ideia de como foi essa gestão de pessoal aí dessa empresa depois que assumiu esse trabalho essencial, fundamental para a cidade de São Paulo, que é a distribuição de energia, né? É porque o capitalismo é isso. Você não está visando uma boa gestão, você está visando o lucro, né? E o que é o lucro, muitas vezes? Se você pode ter um funcionário fazendo o trabalho de 6, ainda que ele fique sobrecarregado, ainda que ele seja mal remunerado, ainda que ele não consiga dar conta, você vai fazer isso e vai dizer, olha, se você não quiser trabalhar, nós temos aí um mercado de trabalho maravilhoso, com não sei quantos milhões de desempregados. Você pode ir para a rua que eu vou conseguir outra pessoa para este seu lugar. Uhum. É isso que funciona, é assim que funciona essa estrutura do capitalismo. Daí a importância da gente ter, novamente, um processo de estatalização, um processo de concurso público, um processo de parar, frear os desmontes e a precarização. Porque, sim, essa precarização também é interessante para a própria empresa, né? Ainda mais quando ela não é cobrada ou quando é uma empresa, né, de outro país. E mesmo que ela seja cobrada judicialmente, ela não perca o contrato ou que as indenizações que tenham que ser pagas ainda não assim sejam aquelas indenizações que, de fato, vão fazer com que ela sinta e resolva prestar um melhor serviço. Só um detalhe, né? Vale lembrar que apenas na capital de São Paulo, cerca de 354 mil pessoas estão sem luz, e a gente tem outras cidades, né? Outros municípios, perdão. E aí tem Cotia, com 36,9 mil pessoas sem energia. Na Grande São Paulo, Taboão da né? Serra, com 32,7 mil, perdão, não entendi. Na Grande São Paulo, né? As cidades ali da Grande São Paulo, né? Exatamente, Grande São Paulo. E também tem São Bernardo do Campo com 28 mil pessoas ali, 28 mil pessoas, Tá perdão, mais ou menos sem energia. É muita gente, cara, é muita gente para um governo ficar desse jogo de empurra. E eu vou te pedir para colocar, Samado, só olha essa imagem do satélite. Ah, sim. Que dá para a gente ter uma dimensão, né, da matéria do Globo. Vamos lá, tá na tela. Dá para a gente ter uma dimensão, que é o primeiro dia aí, que é o dia 11 de outubro. Olha como eram os pontos luminosos da cidade de São Paulo. E olha embaixo, no dia seguinte, que foi justamente no sábado, no dia 12. Olha a diferença, galera. É um apagão, gente. A cidade está literalmente apagada. E isso tem um efeito devastador para a economia, sim, para os comerciantes, sim, para todo o processo cultural, sociocultural ali da mobilização, de coisas que não puderam acontecer justamente, inclusive no dia de feriado, né? Justamente por causa dessa falta de energia, mas também tem os outros efeitos, que é o efeito de saúde pública, de pessoas que vieram a óbito, né, de pessoas que estão em situação de rua, e toda uma população como a casa que o Guilherme Boulos visitou, que está totalmente destruída, e ele publicou lá nas redes sociais dele que as pessoas não morreram por pouco, por falta de poda de árvore. Olha o nível, poda de árvore, que é um serviço muito barato para uma prefeitura como a de São Paulo, né, com milhões que recebe, arrecada, que é a maior economia do país. E é prevenção, né? Política de prevenção, né? É um serviço baseado nessa prevenção. É óbvio que os fatores climáticos vão ser cada vez mais incisivos, né, cara? Dentro da nossa realidade, a gente já vê isso. Mas o se precaver, o fazer o seu trabalho, o investir nesse tipo de prevenção, é o que, por exemplo, fez, ou não fazer isso, né? É o que faz com que São Paulo, pela segunda vez, sofresse apagão, fez com que Porto Alegre se inundasse, cara, e vivesse uma tragédia, né, cara? Então, não só Porto Alegre, mas a grande parte do Rio Grande do Sul, né? Então, é isso. Os caras queriam passar a boiada na legislação ambiental? Tá aí, passaram a boiada. Queriam privatizar todas as grandes empresas, as empresas de serviços fundamentais para o brasileiro? Foram lá e privatizaram. E a gente vem colhendo tudo isso, né, galera? Quem sabe seja bom a gente manter em mente quem tem essa ideia na cabeça e para quem a gente devia direcionar o nosso voto. O Vinícius Alves mandou aqui, ó, um superchat falando: imagina o prejuízo para o pequeno comerciante. É isso mesmo, que é isso que a gente tá lamentando. São quase 400 e tantos mil imóveis aí sem luz ainda em São Paulo, e essa conta, quem vai pagar com certeza não vai ser a Enel. Bem, estive aqui com Daiane J. Oliveira. Dá uma olhada no trampo dela aqui em Daiane J. Oliveira, também em Oguariro. E não se esqueça da TV Cringe Brasil. Hoje às 21 horas tem mais um vídeo saindo lá na TV Cringe. Não deixe de
participar, seguir lá, compartilhar os conteúdos, até porque naquele clima vídeo ensaio, react, um pouco da TV dos anos 90, a gente fala de filosofia, cultura, arte, tudo mais, tudo que a gente se amarra de um jeito que remete aí aos primórdios do Meteoro. Então, se você é veterano no canal, tenho certeza que você vai curtir. Se inscreva por lá, mas só se você quiser. Falou? É esse aí o Plantão do Meteoro. Daqui a pouco a gente volta.